Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com duas informações que eu considero bem importantes. O Tite praticamente disse que quer convocar e que vai convocar o atacante Pedro para a Copa do Mundo desse ano, lá no Catar. A gente vai falar sobre isso, sobre essa declaração do Tite e também sobre time A ou time B do Flamengo para pegar o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa que eu considero uma final antecipada, porque se o Palmeiras vencer, aí fica muito difícil para o Flamengo de fato alcançar a equipe paulista. Isso e muito mais em instantes, mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Pegar o link desse vídeo aqui é só mandar nos grupos de WhatsApp de Flamengo, de família, enfim. Ajuda o canal a crescer e a bater 225 mil o quanto antes aqui de inscritos, obviamente. Quer ajudar de maneira financeira? Muito obrigado. Tem o Pix e o Clube de Membros aqui na descrição. Vamos lá, galera. É o seguinte, vou começar sobre time A ou time B do Flamengo para pegar o Palmeiras no domingo às 16 horas, o famoso 4 da tarde no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Levando em consideração o seguinte, Palmeiras é o líder, tá? Flamengo é o vice-líder, são 9 pontos de diferença nesse momento. Ou seja, o Dorival pegou o time lá embaixo, uma ladeira enorme para subir, e ele subiu. Tá difícil, mas não tá impossível. Se o Flamengo vencer o Palmeiras no domingo, diminui aí a diferença para 6 pontos. Aí, amigo, não tem jeito, deixou chegar, já era, o Flamengo vai para cima do Palmeiras. Mas, se o Flamengo perder, aí a distância sobe para 9 pontos. Ou seja, uma final antecipada para o Flamengo, pelo menos é assim que eu considero. Lembrando, Dorival Júnior está fazendo uma excelente campanha desde quando assumiu a equipe rubro-negra carioca. Eis a dúvida, time A ou time B no domingo para pegar o Palmeiras. Lembrando que na quarta o Flamengo tem o primeiro jogo da semifinal. Nesse momento, São Paulo e América Mineiro estão jogando para ver quem vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Sorteio dos mandos será nessa sexta-feira às 15 horas, lá na sede da CBF. Eu vou falar o que eu tenho de informação nesse momento, até porque, já adianto, não está definido pelo técnico Dorival Júnior qual equipe vai a campo no domingo. Mas a ideia do Dorival e da sua comissão técnica é mesclar time A com time B. Exemplo, Davi Luiz e Thiago Maia, que não jogaram durante a semana contra o Atlético Paranaense por conta de suspensão na Copa do Brasil, esses dois, a ideia do Dorival é utilizar esses dois. Vidal, que é considerado aí do time B, a ideia é utilizar Vidal. Everton Cebolinha, a ideia é utilizar Everton Cebolinha. Porém, isso ainda não está definido, porque o Flamengo treinou na manhã dessa quinta-feira lá em Curitiba, retornou na parte da tarde ao Rio de Janeiro, e no treino dessa sexta, o Dorival vai começar a entender qual decisão tomar. Hugo Souza está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que levou no último jogo, mesmo no banco de reservas. Diego Alves pode voltar a ser relacionado, ainda não está definido. Pulgar e Varela também serão reavaliados nessa sexta para saber se os dois vão para o jogo ou não contra o Palmeiras domingo lá em São Paulo. Agora vamos falar de Pedro. Pois é, Pedro está fazendo uma campanha absurda desde quando o técnico Dorival Júnior assumiu a equipe. São 20 jogos, 12 gols do Pedro. Ontem meteu golaço de bicicleta, enfim, tá fazendo chover o Pedro, tá jogando muita bola. E é claro que existe um clamor, não só da torcida do Flamengo, mas de muita gente, para que Pedro seja convocado para a Copa do Mundo. E em entrevista à Rádio Tatiaia, Rádio Mineira, lá de Belo Horizonte, obviamente, o Tite disse o seguinte: bastante provável a convocação do Pedro para a Copa. Mas eu não gosto de afirmar porque ainda tem tempo. Mas a ideia é ter a possibilidade de poder convocá-lo, isso está claro. Na minha opinião, o Tite já definiu que vai convocar o Pedro, isso é opinião, não é informação. E que ele não crava isso publicamente, até para não deixar o Pedro na zona de conforto, no sentido assim, o Pedro pensar, olha, agora já arrumei minha convocação, então vou diminuir meu rendimento aqui. Não, claro que não. A ideia, apesar que eu acho que o Pedro nem faria isso, que o Pedro sempre foi sério, inclusive desde quando
Desde o tempo que ele ficou no banco de reservas, sendo pouco utilizado pelo técnico Paulo Souza, o Pedro sempre manteve a seriedade. Fato é que o Tite meteu essa daí. Na minha opinião, Pedro será convocado. E aí vai o que eu penso. O Pedro tem que ser convocado. Hoje a seleção brasileira não tem nenhum jogador com a característica do Pedro. A VNT e o Matheus Cunha. Para mim, o Pedro está acima do Matheus Cunha. O problema é o seguinte, o Matheus Cunha foi para as Olimpíadas e o Pedro não. Vocês vão se recordar que o Flamengo não liberou na ocasião, o Flamengo tinha esse direito, não liberou, o jogador ficou chateado, mas a vida seguiu e a diretoria soube, enfim, jogar panos quentes nessa situação e ficou tudo tranquilo entre as partes. Mas fato é que o Pedro, pelo que o Tite está falando aí, grande chance de ser convocado para a Copa do Mundo. E hoje me fizeram uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem aí, muita dúvida, muitos torcedores têm essa dúvida. Teve um torcedor que falou assim, Vene, eu não vou torcer para o Pedro ser convocado, porque senão vai atrapalhar o Flamengo nas competições. Não, gente! A Copa do Mundo começa dia 20 de novembro, é bem depois, inclusive, das competições disputadas pelo Flamengo. Por exemplo, a final da Libertadores, caso o Flamengo passe, é no último sábado de outubro. O Brasileirão acaba no começo de novembro. Gente, não atrapalha em nada. Inclusive você, torcedor do Flamengo, você tem que torcer para o Pedro ir para a Copa do Mundo, porque ele indo para a Copa do Mundo é sinal que tem um representante do Flamengo lá, sejamos francos, gente, o Gabigol não tem mais nenhuma chance. Inclusive, enfim, não tem como convocar o Gabigol e deixar o Pedro de fora, pelo menos essa é a minha opinião. Então o Pedro pode representar o Flamengo, um jogador do Flamengo convocado. Muitos dizem que o Everton Ribeiro também tem chance, mas acho que o Pedro tem muito mais chance. O próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, em entrevista aqui ao canal, disse isso, na opinião dele, que o Pedro é o jogador que tem mais chances de ir para a Copa do Mundo por conta das características. Então eu também acho isso, eu concordo com o Marcos Braz. Então o Pedro indo para a Copa do Mundo é muito bom para o Flamengo, visibilidade, valorização do jogador. Valorização porque, gente, se um dia o Pedro quiser sair do Flamengo, o Flamengo quiser vender o Pedro, obviamente que um jogador que disputou a Copa do Mundo vai valer muito mais no mercado de transferência. Isso é óbvio, eu não preciso ficar aqui explicando para vocês. Então, pessoal, você aí que está achando que o Pedro indo para a Copa do Mundo vai atrapalhar o Flamengo, não vai. Muito pelo contrário, vai ajudar e muito. Então, faça como eu. Fique na torcida para o Pedro ser convocado para a Copa do Mundo. Alô, Tite, leva o homem. Ele é o 9 do Hexa, vai por mim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Amanhã tem SBT Sport Rio a partir de 1h15 da tarde na telinha do SBT. Quem não é do Rio de Janeiro pode assistir pelo YouTube. Valeu, galera. Fui!